Boa noite a todos. Bom, primeiramente eu quero agradecer aqui ao portal, né, o Portal da Luz, agradecer a toda a diretoria aqui pelo convite. Fico muito agradecido pela oportunidade. Bom, a gente preparou um tema aqui e eu poderia começar dizendo para vocês, ou melhor, eu perguntando, não é? Quem aqui está em paz? Não é? Graças a Deus, tem um ali, porque se todo mundo tivesse levantado a mão, não ia nem fazer mais a palestra, né? Porque está todo mundo em paz. Mas na verdade é o seguinte, o Chico Xavier, ele dizia que aqui na Terra não se deve esperar nenhuma paz absoluta, perfeita. Não é? Que ele dizia que nem os espíritos que trabalham ou trabalhavam com ele, eles desfrutavam de uma paz absoluta. O próprio Chico, não é? Então por que isso daí? Porque a paz absoluta a gente vai ter se a gente não tiver mais nenhum desafio na nossa caminhada. Paz absoluta nós vamos ter se a gente não tiver problema em casa, problema com os amigos, problemas no trabalho, parentes difíceis, pessoas incomodando. Não é? Se não tiver nada nos incomodando, nós vamos estar numa condição de paz absoluta. Só que a gente sabe que essa condição evolutiva que nós estamos está muito distante de nós ainda, não é verdade? Mas é possível agora o quê? Paz relativa, não absoluta, mas paz relativa, não é? Porque nós estamos nesse processo ainda de evolução, não é? Nós estamos saímos aqui, a gente analisa assim, nós estamos saindo do mundo primitivo, saímos do mundo primitivo, não é? Fomos promovidos a mundo de provas e expiações, não é? Onde ainda o mal predomina, e estamos passando para um mundo de regeneração, que ainda o mal existe, de uma forma sutil, mas ele existe ainda, tá certo? E o mal, e o mundo feliz, digamos assim, embora o bem predomine, gente, numa condição de mundo feliz, o mal ainda existe, não é? Sutilmente, mas ele ainda existe. E onde é que ele desaparece, digamos assim? Em mundos depurados, em mundos perfeitos, em mundos crísticos, digamos assim. E nós estamos pertinho desse mundo? Vamos analisar. Com certeza não. Ué? Então, isso não quer dizer que a gente não possa ter um grau de paz na nossa caminhada, né? E por que é dessa forma, as coisas acontecem dessa forma? Para que a gente possa eliminar essa expectativa diante do outro. A gente elimina essa expectativa essa, de exigir que o outro seja perfeito, não é? A gente vai compreender melhor que não existe instituição perfeita. Ainda bem que é assim. Se nós estamos numa paz relativa, a gente elimina essa condição de querer exigir do outro, da mulher, do marido, dos filhos, do outro, e etc, etc. Não é? Então a gente elimina essa condição de querer essa paz absoluta e exigir muito do outro. Por isso que a gente não deve ter uma certa prudência no trato com o outro, não é? Para a gente não ficar com certas exigências não muito adequadas à nossa condição evolutiva. Os romanos antigamente não diziam assim, não tem uma frase forte dos romanos, guerreiros romanos da época, o que eles diziam? Se queres a paz, prepara-te para a guerra, isso, não é assim? Se queres a paz, prepara-te para a guerra. Só que Jesus tem uma proposta diferente. O Cristo tem uma proposta um pouco diferente. Diferente dessa frase que nos levou ao caos, ou nos leva ao caos, nos levou à guerra. Jesus diz o seguinte: se queres a paz, prepara-te para
o perdão. É diferente, não é? Se queres a paz, prepara-te para o perdão. Prepara-te para a mansuetude, para a misericórdia, prepara-te para a benevolência, né? Porque o Cristo sabia e sabe que a gente tem uma certa deficiência. Sabia que a gente ia roubar, ia ser roubado, sabia que a gente ia ferir, ser ferido, ser magoado, magoar, não é? Então, na verdade, ele propõe para que a gente possa ter essa condição de saber perdoar. Então é assim, se vocês me permitem agora aqui, eu vou fazer uma simulação e fazer um exercício com vocês, tá certo? Então um exercício de autoconhecimento, se vocês me permitem, os que puderem, eu vou pedir que todos fiquem de pé, pode ser? Vamos lá? É rapidinho, não vai doer nada, pode ficar tranquilo, tá certo? Então é assim, conforme eu falo uma palavra, e se você se identificar com essa palavra, você senta, tá certo? Então eu vou falar uma série de palavras aqui, e se você assim se identifica com isso, simplesmente você senta, tá certo? Então vamos pedir para o nosso anjo de guarda ajudar, muita força, muita concentração, não é? Então é assim, vamos começar. Inveja, quem tem inveja aqui? Pode sentar. Quem aqui é intolerante? Nossa, todo mundo sentou, não cheguei nem no meio ainda. Tá? Quem aqui é impaciente, irritado? Mas eu não cheguei nem na lista, a lista falta muito ainda. Quem aqui tem uma certa vaidade, uma certa arrogância? Não é? Tá bom. Ou temos problema auditivo, ninguém. Então tá bom, então podemos sentar todo mundo. Tá ótimo. O que é isso, gente? Tá tudo certo, tá tudo certinho. Sabe o que é isso? Isso somos nós. Somos nós. Não é? Até que eu falei poucas imperfeições, somos nós. É nós no processo aí que nós vamos ter que trabalhar tudo isso. Como é que a gente pode pensar em paz absoluta diante dessas imperfeições que nós temos? Não é? Só um pequeno exercício só para a gente ilustrar a palestra. A gente não pode pensar, e a questão ainda maior é de você exigir do outro aquilo que você também não é, ou não tem. Mas a gente costuma muito exigir, né, uma certa intolerância, não é? Aquilo que a gente não pode oferecer. E que está tudo certo. Está tudo certo, e somos nós. E Jesus sabe que nós somos assim. Nós estamos no processo, estamos caminhando, graças a Deus. Não é? Agora, isso vai levar um tempo para se trabalhar. Não é? Vamos ter um tempo para poder trabalhar isso. Isso vai desaparecer quando? Nos mundos perfeitos, crísticos. Mas vai levar um tempão. Mas nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Não é? Agora, essa é a proposta do Espiritismo, né? Não eliminar de vez as nossas imperfeições, mas ir trabalhando aos poucos, para que ela não nos domine. Esse é o segredo, essa é a proposta da doutrina espírita. Não deixar que essas imperfeições nos dominem. Porque todos nós temos essa, né? Pode ver que todo mundo tem um pouco de vaidade, um pouco de intolerância, um pouco de impaciência, natural, tudo muito natural. Não temos que ficar constrangido. Porque nós somos assim. Mas não podemos ficar deixando isso tomar conta de nós, no nosso dia a dia. Tá certo? E um grande remédio que pode resolver muita coisa é isso que a gente acabou de falar. Um grande remédio que nos é dado para minimizar é o perdão. Esse remedinho do perdão. Porque dá-se impressão que quando a gente não atua assim, meus amigos, a gente perdeu um pouco do contato com o Cristo. Não é? A gente perdeu um pouco o contato com Jesus. E se a gente conjuga com o Cristo, o resultado não seria melhor? O resultado é melhor. A gente não vai se atemorizar tanto, a gente vai aprender, não é? Porque o Cristo não fala que a paz que Ele nos dá é diferente do que o mundo nos oferece. O Cristo fala isso. A paz que eu vos dou não é a mesma que o mundo vos dá. É outro tipo de paz. É outro tipo de circunstância.
Com Jesus, a gente vai dissolvendo esse conflito dentro de nós. Com o Cristo, você vai desatando o nós. Você vai trabalhando essas imperfeições, entendeu? E talvez esse seja o grande recurso da doutrina espírita, fazer com que as pessoas se voltem mais para essa questão do lado espiritual. E aí, esse é o momento principal da palestra e da pergunta, diante desses fatos que nós falamos agora: eu fico com o temporal ou eu fico com o eterno? Ciência do corpo ou ciência da alma? Eu fico com aquilo que tem um certo tempinho, alguns poucos anos, ou eu fico com aquilo que é eterno? Essa é a grande pergunta da palestra da noite, em relação ao que a gente viu até agora. Sabe por quê, gente? Porque a ciência, digamos assim, a ciência, quando eu falo ciência, estamos falando do materialismo, estamos falando da matéria. As ciências são cheias de truques. Sabe que truques? Seduz o ser humano. Não é? Então, a ciência, aquilo que é palpável, aquilo que é luz, muito intenso, seduz, enche os olhos das pessoas. E as pessoas se deixam levar. Então, quando você vê um avião a jato, você tem um fone, né, que fala sozinho, você tem uma televisão que faz de tudo, você tem uma lancha, você tem um carro. Isso são brinquedos que a ciência constrói, que o materialismo constrói e seduz. Só que é uma vida plena de dinamismo, mas é uma vida sem sentido, um pouco vazia. É o que a gente tem observado, né? A gente observa que quando a gente se entrega muito, se submete a muito isso, a gente acaba tendo uma vida um pouco meio sem sentido. Dias desses, um amigo meu me procurou, e o rapaz é dono de uma empresa que tem 80 funcionários, tem 4, 5 carros Honda no quintal, casa com piscina, etc, etc. Isso é fato, pouco tempo. E me ligou uma terça-feira, 3 horas da tarde. Tudo bem, como é que você está? Tudo em ordem? Não estou bem, ele. Eu falei, bom, se quiser que eu vou aí, que queremos conversar, podemos conversar. Não, eu gostaria que você viesse, tal. Eu fui na casa dele, ele me recebeu na cama da casa dele, entendeu? Com o olho fundo, num processo assim, depressivo, angustiante, violento. Ué, mas o dinheiro não manda buscar? Brincadeiras à parte. A gente costuma brincar com isso, né? O dinheiro não manda buscar, o dinheiro não compra felicidade, que é o que a gente está acabando de ver. Não, de uma certa forma não é? E aí, resumindo a conversa, ele não podia ir de noite, que ele não conseguia dirigir. Eu falei, eu vou e te pego aí, não tem problema não. Levei alguns dias. Passou um tempo, ele foi sozinho, estava ótimo, foi dirigindo. E depois que ele saiu de um trabalho nosso lá, que ele foi embora, uma entidade veio e falou, olha, fala para o rapaz aí, né, assim, mais ou menos assim, para ele ter um pouco mais de amor, um pouco mais de perdão no coração. Falou assim, dá o recado. Eu dei o recado para ele. Falou, olha, não sei bem o que está querendo dizer, mas falou para você ter um pouco mais de perdão, um pouco mais de amor. Legal. Passou 3 meses e me ligou de novo. Aí ele me ligou de novo e eu falei, nossa, será que o rapaz está ruim? Não, estou bem, graças a Deus, estou ligando para agradecer e falar que eu segui aquele conselho lá de perdoar, que foi me passado, e aí que eu fui entender a história, porque eu me reconciliei com meus irmãos. Olha só, que interessante isso, que a entidade falou, e ele entrou em depressão, ele entrou em angústia, em desequilíbrio emocional, porque eles estavam brigando por causa de separação da empresa lá, e por causa de dinheiro. São 4, 5 irmãos. Olha só, aonde chega essa questão de uma condição como essa. E isso, se você não tiver um certo equilíbrio, um certo autocontrole, você acaba entrando nessas faixas, né? Então, esses truques que estamos submetidos da ciência, disso ou daquilo, eu trabalho com publicidade. A publicidade eu tenho certeza e sei que ela faz a cabeça das pessoas, não é? Ela tem um poder de fazer e envolver as pessoas. E o que acontece? Isso amplia um campo para quê? Para o ceticismo. A pessoa fica cética.
A pessoa entra no materialismo, a pessoa fica um pouco cético e não acreditando mais em nada. Porque, de repente, a ciência, eles acabam trazendo um certo grau de arrogância diante daquilo que é eterno. Pode observar, um certo, até ridicularizar a questão da eternidade. Quando você está um pouco ridicularizando, você está colocando em xeque que até fazer o bem não é bom. Parece que você fazer o bem é coisa de gente tola, não é? A ciência, o materialismo coloca as coisas de tal forma que você ser uma boa pessoa, fazer o bem, fazer caridade, parece que não é muito interessante. E isso é um equívoco muito grande. Então a gente chega nessa condição assim, temporal ou eterno. Não é? Que troca que é essa, gente, que a gente está fazendo na nossa vida? Não é? O que nós estamos fazendo? A gente prefere alguns poucos anos de ceticismo, de materialismo, diante de 1000 anos de miserabilidade. Porque nós que somos espíritas, nós temos a certeza da continuidade da vida, não é isso? Que troca que é essa que nós estamos fazendo, né? Ou você prefere poucos anos de aperfeiçoamento, de tentar progredir, de tentar melhorar, de aprender, de evoluir seu espírito e conquistar 1000 anos de progresso, não é? Conquistar 1000 anos de adiantamento, de crédito. Que troca errada é essa que nós estamos fazendo na nossa caminhada? É coisa para a gente pensar. Porque por mais teimoso que sejamos, você não passa de 100 anos. Não é? Não estamos sendo pessimistas aqui, nada disso. É uma realidade. Porque o tempo é inexorável, não é? Na nossa caminhada. E a gente tem que se aperceber disso. Não é? O que eu estou fazendo da minha vida? Prefiro alguns poucos anos ou prefiro 1000 anos de melhoria ou de progresso? Temporal ou eterno? É nessa condição que a gente vem e até um certo combate diante desse materialismo, né, que tenta ridicularizar e faz com que a fé dos outros se apaguem, né? Faz com que aquilo que é extrasensorial, aqueles que são sensitivos, aqueles que trabalham com a mediunidade, às vezes faz com que sua fé vai se apagando diante desse materialismo que nós estamos vivenciando, e que a gente tem que tomar um certo cuidado para não se submeter a isso, não é? Porque todos nós aqui buscam felicidade, não é? Todos nós buscamos felicidade e paz. É isso que a gente busca. Agora, sim, a gente pode pensar assim, eu invisto tudo num negócio, em dinheiro, isso, aquilo, a minha vida inteira, gasto minha energia, que a maioria de nós faz. Mas vamos pensar assim, aí de repente eu perco esse negócio. De um dia para a noite eu não tenho mais dinheiro. Onde fica a minha felicidade? Invisto tudo numa casa, faço isso, faço aquilo, corro, e de repente eu perco, porque você pode perder num negócio mal feito, mal realizado. Onde fica? Como é que fica a minha felicidade? Eu perco a felicidade? Eu perco a paz? Se eu estiver submetido a isso, eu perco, não é? Então a gente tá vivendo, meus amigos, um momento muito, digamos assim, muito delicado nas escolhas da nossa vida, não é? De superficialidades de escolhas um pouco equivocada, em todos os sentidos. Estamos vivendo num mundo um pouquinho equivocado em relação àquilo que é prioridade na minha vida, não é? A gente está escolhendo algumas coisas que de repente pode te trazer muito transtorno, muito desequilíbrio. Tanto é que a gente vê hoje, não é? A gente está e isso em todos os sentidos, na educação, no tipo de diversão que a gente vê, nas escolhas que a gente faz, seduzido pelo dinheiro fácil, etc, etc. Como é que faz? Será que isso não pode trazer transtorno para nós? Não é? Porque a gente está, em todos os sentidos, estamos fazendo uma certa escolha um pouquinho equivocado. Resultado, alma vazia. É o que a gente tem visto. Depressão, angústia. A cada 40 segundos a pessoa está se suicidando no mundo todo. Enquanto eu estou falando aqui, alguns suicídios vão ocorrer no mundo, estão ocorrendo. De um lado, tanta tecnologia que temos, né, tanta coisa maravilhosa, não é? Hoje,
temos coisas maravilhosas diante do que a tecnologia nos oferece. Mas do outro lado do ponto da corda, nós temos uma tensão emocional muito grande. Como é que se explica isso? De um lado, como nunca houve, entendeu? Como nunca houve. Tanta tecnologia, uma tensão emocional violenta do outro lado. Nem na Idade Média era dessa forma, entendeu? E isso faz com que a gente observe o mundo de hoje, né? Como eu falei, drogas violentas. Nós trabalhamos com o Recanto do Senhor, dependência química, fazem 20 anos. É uma luta. Você saem 2, entram 5, sai 1, entra 6, sai 2, entra 4, entendeu? E está sempre lotado. Cabe 24 pessoas residentes lá na comunidade de Recanto do Senhor. Em função do quê? Que cada caso é um caso, é óbvio, cada caso é um caso a se considerar, mas é reflexo de uma sociedade que a gente está vivenciando, reflexo de uma sociedade que a gente vive, em relação àquilo que é diversão para mim, aquilo que é interessante, aquilo que me é mais adequado. É triste isso, sabe? A gente fala e parece que é uma brincadeira. Por exemplo, estava conversando com uma pessoa e uma mãe me ligou, porque você me liga todo dia me liga uma mãe, desesperada, chorando de domingo, de sábado à noite, está tudo certo, faz parte do trabalho. Mas assim, ela estava falando da filha dela. Por quê? Porque o índice de dependência química está crescendo muito entre as mulheres, entendeu? Como nunca. Homem é bem mais, óbvio, mas entre as mulheres está crescendo muito, entre os jovens, entre as meninas, entendeu? Está crescendo muito. E ela querendo que eu desse um jeito com a filha dela, que estava com uma série de problemas. E aí a gente encaminha, enfim, né, da forma que a gente pode. Porque em Araraquara não tem comunidade feminina que eu desconheço. Mas aqui na região sim, mas aqui em Araraquara, enfim, gente, isso é reflexo de uma condição, né? Que a gente faz a gente pensar e compreender o que nos acaba trazendo como consequência essa alma vazia, né? O que está acontecendo? Uma sucessão de atos mecânicos, né? Sem pensar na eternidade, sem pensar nas coisas do Cristo, sem pensar nas coisas de Deus. Estamos fazendo oração em casa? Difícil. Fazemos o evangelho? Difícil. Não é? É assim na nossa caminhada. Agora, é necessário e urgente alterar essa rota agora. Porque, como diz o evangelho, se você pegar o evangelho, na primeira página você vai ver que os tempos são chegados. Está ali. Os tempos são chegados. Não é? Então a espiritualidade está nos propondo um novo convite para a vida. Agora, qual é a situação, gente? Nós estamos diante desse mar do Consolador, digamos assim, desse mar do Evangelho, mas nós estamos recolhendo água desse mar com uma colherzinha de café. Ou com uma xícara de café, digamos assim, melhor. Estamos diante de um mar de situações onde tudo está comprovado, está nos mostrando o que é melhor hoje. Qual é a sua prioridade? Para que caminho você vai? Porque assim, meus irmãos, livre-arbítrio, mas o livre-arbítrio eu faço. Não é assim não. Livre-arbítrio não é assim não. Mas o evangelho, o livre-arbítrio, você faz o que você quer. As coisas não são bem assim. Livre-arbítrio é dado para quando você tem responsabilidade, você está fazendo, então você tem escolhas, você faz o que você quer. Porque quando você não faz a escolha correta, a espiritualidade age. E aí ela chama de vez em quando uma professorinha chamada dor, para tomar conta da gente, para que a gente mude. O que é muito bom, porque a gente não muda sozinho. A gente acha que estamos no caminho, né? Só que a espiritualidade vem e te vira seu guidão. Para quê? Para que você melhore, para que você volte na rota. Então onde está o livre-arbítrio aí? Eu domino? Não, você não domina absolutamente nada. Nenhuma dor de dente você consegue controlar. Quanto mais dominar e controlar a sua vida, né? E isso, a espiritualidade te dá toda oportunidade para que você
faça o melhor que você tem, mas é muito pouco você ficar recolhendo diante desse mar de informações, de evangelho, do Cristo, da espiritualidade, com essa colherzinha, com esse recipiente. Como é que está o seu recipiente? Essa é a pergunta. Qual é o tamanho do seu recipiente? Não é? Na nossa caminhada. Porque a espiritualidade te dá conforme você também dá. A cada um é dado conforme a sua obra, conforme o tamanho do seu recipiente. As coisas são assim. Eu quero muito de Deus, da espiritualidade e rezo, mas sim, mas você está se doando um pouco? O que você está fazendo para que esse mundo melhore um pouquinho? E não é para o mundo, para as pessoas. O que você está fazendo dentro da sua casa? Vamos começar dentro de casa. Começa dentro da sua casa. Como é que você trabalha e trata a sua mulher? Como é que você trata seus filhos? Como é que você trata seus parentes? Começa ali, não queira vir salvar o mundo aqui fora, porque isso não precisa. A espiritualidade não é assim que as coisas funcionam, não é assim que flui, entendeu? Agora, para mim pedir, eu tenho que construir um recipiente grande. Assim, vou dar um exemplo para vocês. Tem um sábio, você tem 3 alunos. A mesma pergunta é feita pelos 3 alunos para o sábio. O que vai acontecer? O primeiro vai fazer uma pergunta muito simples. Como é que o sábio vai responder? Uma forma muito simples, muito, para que a pessoa possa entender. O segundo vai perguntar algo mais elaborado, difícil, a resposta vai ser um pouco mais elaborada, um pouco mais difícil. O terceiro vem e faz a mesma pergunta, de uma forma bem complexa, né? Uma coisa bem... A resposta vai ser complexa também, vai ser difícil. Né? Por quê? Porque é a sabedoria de um, a compreensão do outro. O recipiente de um é menorzinho, do outro é um pouco maior. E Jesus Cristo sabia muito disso. Fez muito disso de uma forma muito bonita. Quando ele está junto com o sacerdote Hanã, e Hanã interpela ele, vai inquirir ele, quem é você? Assim com uma arrogância, né? Jesus Cristo passou maus bocados aqui entre nós, viu? A gente lendo a história, esse sacerdote inquiria ele, e quem é você? O que você vem fazer? Eu venho aqui implantar o reino de Deus. Aí tem um discurso, uma conversa extremamente sofisticada. Com Públio Lentulus, mesma coisa, que era o senador, que é a reencarnação de Emmanuel hoje, não é? Públio Lentulus, Jesus tem uma conversa muito intensa com ele, difícil, não é? Está no teu querer me seguir agora ou depois? Porque na verdade ele seria o Emmanuel, né? Grande trabalhador do Cristo, hoje, digamos assim. Mas tem uma conversa mais sofisticada. Mas Jesus também se utilizou das parábolas, para falar de uma forma mais simples para as pessoas que compreendiam. Então ele se utilizava do peixe, do pão, da pesca, para explicar o seu evangelho, entendeu? Então, na verdade, para que a gente possa compreender e saber o tamanho do nosso recipiente. Para mim pedir, eu também preciso me doar um pouquinho, né? Minha colherzinha tem que ser um pouco maior, para mim poder ganhar também, entendeu? Então, na nossa caminhada é assim, gente. Mas a espiritualidade é tão boa, tão generosa, que ela te dá o poder de escolha, né? Ela respeita o tamanho do seu recipiente. Então, devagarzinho, mas sempre vai te incentivando e despertando para que, de repente, a alma fique em primeiro plano. Estamos aqui nessa vida, tudo é importante, viu, gente? No negócio de carro, sim, é importantíssimo, uma casa, lógico, projetos de vida, temos que ter. Isso é importante, mas não é o mais importante, porque a nossa essência é outra, não é? Então nós temos que saber que a alma tem que estar no primeiro plano, e não colocá-la no segundo, como ao longo dos anos a gente vem fazendo. E aí o ser humano sofre e às vezes não sabe muito. Por que é assim, gente? O que acontece? Porque muitas pessoas procuram outras religiões, né? Então você vê as religiões, tem 3.000, 5.000 pessoas, 10.000 cantores, muito brilho, e etc, em outras religiões, e às vezes na doutrina é um pouco menos.
né, mais acentuada, um pouco menos de gente. Hoje tudo bem, está crescendo um pouco mais, com grandes seminários. Por que esses locais vivem lotados dessa forma? Sabe por quê? Porque você fazendo uma série de rituais e dando dízimo, você começa a transferir os problemas para aquele lá resolver, né? Ou seja, eu transfiro meu recipiente para o outro resolver para mim, sendo que a doutrina é diferente. Ela faz com que você tenha que resolver. É diferente. E isso quase nenhum de nós quer ou gosta. Você tem que trabalhar bastante, não é? É por isso que, sabe, são essas diferenças que tem entre a religião. Não estamos falando de superioridade, estamos falando assim de outra condição. Na doutrina espírita você tem que se movimentar. Biorritmo, sabe o que é biorritmo? Ritmo de vida, o que é muito bom. A doutrina espírita é ritmo de vida. Sabe o que é ritmo de vida? Você sai da sua casa, pega o carro, vem, se movimenta, chega aqui, encontra os amigos, dá um beijo no rosto, ouve uma palestra e vai, toma um passe, está se movimentando. Melhor do que você ficar na sua casa assistindo novela das 8, que não serve para nada, que é uma bobagem muito grande. Não temos nada contra as novelas. Mas tem gente que assiste novela das 8 da manhã às 10 da noite. Prioridade no seu tempo. Nós vamos priorizar o nosso tempo. Isso é uma realidade. O que você faz do seu tempo? A gente tem que pensar nessas questões, porque é assim que a espiritualidade trabalha. As coisas vão nos chegar, vão ser dadas conforme conquista, conforme luta. Mas não basta eu pôr a mão no bolso e dar R$1.000. Se eu der R$1.000, aquele que é rico vai estar na minha frente, porque ele pode dar 10 mil. Como é que faz? Outro dia também a pessoa chegou lá no Centro Luz de Caridade me procurando, querendo falar comigo, uma moça, uma senhora. Eu estou com uma série de problemas em casa, com a minha irmã, com a mãe, não sei o quê, e eu queria a sua opinião. Ela foi pedir minha opinião. Eu falei, pois não, vamos lá. Aí ela falou o seguinte, que ela foi num lugar aí fazer, que ela precisava resolver esses trabalhos, e que eu achava que me pediram para ela fazer um trabalho lá, não sei das quantas, e pediram R$5.000 para ela fazer o trabalho. Bom, a hora que eu falei o que eu queria falar para ela, ela nunca mais voltou no centro, a moça sumiu, nunca mais voltou. Porque na verdade, olha só que coisa contraditória, não é verdade, gente? Pedindo 5 mil para resolver o problema. Será que as coisas funcionam assim? Será que Deus barganha dessa forma? Não é assim. A gente não precisa ser muito inteligente para saber que tudo você tem que conquistar. Você tem que lutar. Você tem que pagar até o último ceitil, o caminho da volta. O caminho da volta você tem que fazer. Não é? Todos nós passamos por isso, senão Deus seria injusto. Beneficia um, não beneficia o outro, é assim? Mas o Chico Xavier tinha o Emmanuel, que era Chico Xavier. O Jerônimo Mendonça, coitado, ele tinha que dormir com uma pedra no peito, por causa da dor que ele tinha no peito. Vocês já ouviram falar do Jerônimo Mendonça, né? Aquele que era paraplégico, ele só falava, cego, fazia palestra numa cama, e para ele dormir ele colocava uma pedra no peito, por causa da dor que ele tinha. Foi um dos maiores espíritas que já se conheceu. Chico Xavier também tinha problema desde pequeno, desde criança. Sempre sofreu, mas o Chico falava uma coisa interessante e bonita. Falou, olha, essa dor, isso tudo, essa angústia, pega meu corpo físico, mas não pega meu espírito. Então, porque às vezes a gente pensa que esses homens foram iluminados, extremamente iluminados, na condição de não ter nenhum problema. Não. Uma série de circunstâncias. E aquilo que você tem que fazer, meus irmãos, está no seu caminho, você pode ter a certeza que é você que tem que resolver. É da sua responsabilidade fazer aquilo que você tem que fazer. Não fique terceirizando ou esperando que seu marido, a esposa, os filhos, ou quem é que seja, vai resolver, que não vai. Não é? Não vai. Na verdade, é você que vai ter que se mexer, buscar seu caminho, retomar e seguir em frente. Ainda bem que é assim, graças a Deus. Então é assim, gente, a escolha de seguir aquilo que é eterno, né? Vamos viver a qualidade do espírito e não da matéria. A gente quer paz, queremos felicidade,
relativa, uma felicidade boa, depende do nosso cultivo das coisas. Ciência do corpo é aquela onde a gente presta atenção em nós. Ciência da alma é aquela onde nós prestamos atenção em nós, mas também no outro. Muita paz a todos. Eu vou fazer uma música então com violão para encerrar, tá certo? Essa música também tem tudo a ver com o que nós estamos falando, né? Então, e se vocês conhecerem a letra, pode cantar, tá bom? Assim eu não passo vergonha sozinho, né? A vida tem sons que pra gente ouvir precisa entender que um amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim, que tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. Mesmo violão, ele compôs uma nova canção que fale de amor, que faça chorar e toque mais forte esse meu coração. Se apronta pra recomeçar. Esquece esse medo de amar de novo. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, toque mais forte esse meu coração. Quero ouvir vocês agora, hein? Coração, se apronta, se apronta. De novo, lá. Esquece, esquece. Mais um lá. Se apronta para recomeçar. Coração, esquece esse medo de amar de novo. Muito boa noite, muito obrigado.